tô com uma missão, tá? De, de falar pra todo mundo, sabe? Que eu tenho uma impressão, tá? Eu não vou ser soberbo, abusado, ousar, né? Mas assim, eu acredito que sim, que Deus, ele deseja que as pessoas escutem ele de forma audível, sabe? Eu acredito que pra ele importa muito mais que a pessoa escute, então depende assim de como ela vai ouvir, porque vale muito mais um filho que ouve e obedece do que, quer dizer, um filho que não ouve, mas por sinais, por sonhos, visões, enfim, obedece, do que um filho que ouve e não faz nada. Então, assim, com certeza, o propósito de Deus é se comunicar, né? Mas eu acredito, pastores, que é algo que a gente tem compartilhado muito, que Deus quer, sim, que a gente ouça a voz dele, sabe? E é a maneira como ele fala comigo. Então eu não imponho isso para os outros, eu não acho que todos precisam se cobrar nesse nível, mas no momento que você conhece o caráter de Deus, fica... eu sempre digo assim, a pessoa me pergunta, como é que eu faço para ouvir Deus? Eu sempre falo o seguinte, você já esteve aprontando alguma vez, fazendo alguma coisa errada quando você era criança, e você ouviu a voz da sua mãe, mesmo ela não estando lá? Tipo, e você até diz assim, caraca, minha mãe diria isso. Aí a pessoa diz assim, nossa, ela ia me brigar agora, entendeu? Eu consegui até ouvir ela. É uma expressão comum. Sim. Você dizer, nossa, eu consegui ouvir a voz da minha mãe. Se meu pai estivesse aqui, ele teria me falado tal coisa. Então, na medida em que você vai conhecendo o caráter de Deus, você passa a ouvir essa voz por conhecer o que ele falaria. Sim. Não necessariamente porque ele está falando, mas você sabe o que ele falaria naquela situação. Então você sabe como ele se comporta, o que ele espera de você, o que agrada a ele, quais são os mandamentos dele. Então você passa a saber o que ele falaria naquela situação. Só que aí acontece o sobrenatural, que é o que aconteceu comigo. Você está ouvindo ali porque você conhece o caráter dele. Ele está te falando algo que sim está na palavra, ou seja, você pode dizer, isso aqui é porque eu li um versículo e tal. Mas aí, de repente, você ouve algo incontrolável. É o sobrenatural. É algo que a sua mente não poderia falar aquilo para você mesmo. Como, por exemplo, para. Volta agora. E aí você fica assim, caraca, tipo assim, isso aqui não tá na palavra, isso aqui não tá na Bíblia. E aí você ouve um sair daquilo lá, já como se realmente tivesse vida. E aí você começa a discernir a voz de Deus. Então, é curioso, gente, eu sei que eu tô fugindo da pergunta. Não, tudo junto. Tá? Espero que esteja interessante. Tá. Mas assim, sabe como é que foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus? Eu saindo da casa da minha avó, e eu tava nisso, eu já tava ouvindo ele nesse quesito assim, nossa, isso aqui agrada a Deus, eu entendo que aqui ele falaria isso pra mim, então a gente vai tentando se moldar em sabedoria. Mas, do nada eu escutei, você não achou essa escada nesse lugar que você deixou. Olha. Aí eu tinha pego uma escada pra pegar manga na casa da minha avó. Volte, pegue a escada e coloque exatamente onde você achou. Falei, cara, eu não posso mais estar falando comigo mesmo, isso aqui. Ficou claro. Essa não seria a minha vontade. Isso não seria a minha vontade. Não, e assim, cara, é muito, sabe, sem pretensão nenhuma aquilo. É uma coisa muito fora da curva, tá entendendo? Então, tipo assim, volta, ajeita a escada. Isso aqui não é uma coisa que a minha avó falaria, não é uma coisa que minha mãe falaria, não é uma coisa que ninguém falaria, enfim. Que, talvez até a sua consciência falaria, mas não tão alto, não tão audível. Não tão autoritário, sabe? A autoridade mesmo. Não, eu acho que talvez autoritário soaria um pouco exagerado, mas assim, eu vi a autoridade ali. Assim, eu parei, porque eu me estremeci ali. Volta, pega aquela escada, você não achou naquele lugar. Uau. E era uma coisa tão simples que talvez nada aconteceria, tá? Não tava num lugar que, tipo assim, iria causar um acidente, ou eu acredito que era Deus simplesmente querendo me dizer numa forma simples, numa situação simples, eu falo com você e você consegue me ouvir.